auge. Achou que a bolha dos debates estourou? Negativo. Meu amigo, o negócio tá tão em alta que até quem entrou... Olha quem entrou. Primo Cast. Até o Primo Cast se rendeu aos debates. E agora o debate é o seguinte. Ele conseguiu ainda levar o debate pro nicho dele, né? Feminista versus conservador. Dinheiro e casamento. Aí o Primo Cast foi... Ó, os caras foram certeiros, hein? Conseguiram trazer o hype do momento, que são os debates no YouTube, pro contexto deles. Parabéns. Vamos lá, então, que Caroline Sarda, grande Caroline Sarda, ela é incrível, cara. Grande criadora de conteúdo. Não dá nem pra dizer que ela tá em ascensão, tá? Ela já explodiu. Falando aí sobre o papel do homem na paternidade e na casa. Ela debateu com Rafael Neri. Quem é Rafael Neri? Não sei, vamos descobrir. Da maternidade. Eu discordo disso, porque essa visão biológica, socialmente falando, se coloca numas posições muito equivocadas, porque se nós colocamos esse papel da maternidade na biologia da mulher, nós tiramos essa responsabilidade do pai, que tem que ser o provedor. Tipo, colocar ele só como prover financeiramente, prover protegendo a casa. Hoje nós não vivemos mais em caverna que o homem tem que proteger. Inclusive, antropólogos já falam que... Não, porque eu protejo o meu lar. Meu marido é provedor, ele protege o lar. O cara, se entrar 10 ladrão na casa dele, ele não percebe, porque ele tá vendo Kings League na televisão, enquanto ele tá no grupo do WhatsApp discutindo o Campeonato Brasileiro. Ou no máximo, no Twitter discutindo Bitcoin e geopolítica, entendeu? Então é o seguinte, os caras entram, faz a festa e ele nem percebe. Que mulheres também eram caçadoras, mulheres também eram coletoras. Existe essa evolução na história. Então, se estruturou essa divisão. Ela não nasce com a história, ela não nasce com a mulher, ela não nasce com o homem. Isso foi construído biblicamente falando. Não é uma coisa que você simplesmente vê essa construção desde a invenção da escrita. O monarca, ele acha que o Alexandre de Moraes é tonto. O monarca tá achando que o Alexandre de Moraes... Ele veio e se disfarçou de assistente do Primo Rico. Olha lá, monarca, nós estamos de olho. Não vê isso na antiguidade. Ele acha que nós somos você começa a ver essa estruturação depois de Roma e Idade Média. É que lógica. A mulher pode ser uma baita caçadora, mas ela puérpera, ou se ela pariu semana passada, ela não vai conseguir caçar como eu. Por isso que tem licença maternidade. Caçar como você? Mas você caça? Você... Meu amigo, esse pessoal da cidade grande, e que eles acham que é o mato? O mato, né? Esse pessoal aí do Legendário, vai pra montanha, né? O que será que eles acham que é o mato, a turma da cidade grande? Se eu botar você no barco lá, a turma do rancho, pra pescar, com vara, com coisa, tu já não consegue. Nem com vara de 10 mil real. Imagina soltar esse povo no meio do mato. Não, porque eu sou caçador... Não, cuidado. Tá? A turma pisa descalço no chão do apartamento, pega gripe. Ai, não vou conseguir trabalhar hoje, tô com gripe. Por isso que eu também defendo a licença paternidade ser igual. Eu, por exemplo, não sou caçador. Eu não tenho coragem de matar um frango. Cresci vendo meus avós matar frango, minha mãe. Pra vocês terem uma ideia, eu já contei essa história. Eu nunca contei aqui. Sabe o que eu contei aqui na live? A minha casa antiga, quando eu era moleque, que eu tinha dado a Alice, na frente dela tinha um matador. Na época, a Anvisa não batia aqui no interior. Os caras tinham o matador ali, né? Como é que era o nome do lugar? Barracão? Acho que era isso. O cara trazia o boi dele, tinha um poço assim, ele dava as marteladas no boi, subia o boi lá em cima, sangrava o boi, não olhando ali. Pra nós era a coisa mais normal do mundo, entendeu? Matadouro. Chamava, mas tinha um nome específico que nós chamava ali. Então é o seguinte, eu cresci vendo esse negócio. Tecnicamente, eu não podia ser sensível. Mas não tem coragem de matar uma galinha. Eu dou graças a Deus todo santo dia pela indústria frigorífica do Brasil. Muito obrigado, Wesley Batista, tá? Muito obrigado, Wesley Batista. Não tenho coragem de matar um frango. Eu admito, tá? Eu agradeço todos os dias os trabalhadores dos frigoríficos do Brasil que fazem esse trabalho. Não tem coragem, tá? Quando eu era moleque, meu pai ensinou a matar porco. Cansei de ver porco morrer e matar, aquela espetada no coração do bicho. Então é a coisa mais normal do mundo aqui. Agora, pergunto se eu faço isso, né? Muito obrigado, BRF, tá? Continuem fazendo isso. A licença maternidade para ter a mesma divisão e criação dos filhos. Eu imagino que muitos pais
gostariam muito de cuidar dos filhos nos primeiros dias de vida. Sim. E que não fossem obrigados a sair de casa para trabalhar, para se prover simplesmente por uma ótica ideal do pai provedor. Olha, eu vou falar uma coisa. Eu sou grato, sou muito grato ao Não Salvo, porque quando a Alice nasceu, ele falou, ó, fica 30 dias lá, pelo menos, não precisa vir no escritório. Então, os primeiros 30 dias de vida da Alice eu estive presente. E foi muito importante pra mim, cara, pro laço que eu desenvolvi com a Alice também, cara. É muito bom, cara, é muito bom. Mas sim, muitos pais gostariam de estar em casa para ver a primeira palavra do filho, para ver a primeira andada do filho, para ajudar a construir aquela criança, a moldar aquela criança e não deixar isso apenas nas costas das mulheres. Então, eu vejo isso de uma maneira equivocada. Por isso que eu falo, e você vê como se isso fosse outro assunto. Mas e o caçador-coletor? Completa conexão nisso, da questão de homens abandonarem suas esposas. Carol, pera lá. E o caçador-coletor? Sabe? Não é porque nós estamos em 2025 que o cara compra... Aliás, você já percebeu que as pessoas não comem bicho, né? Comem alcatra, comem colchão duro. Você quer ver um exemplo que as pessoas, os caçador-coletor hoje, tem ojeriza da origem dos alimentos? É o baixo consumo de miúdos. Por quê? Coração, ele consegue fazer... Ah, não, coração é um órgão, também tem coração. Ah, eu também tenho rim, eu também tenho... Agora, a picanha, a alcatra, você não faz essa associação. Então, até isso, não come nem bicho, mas come corte de carne. Come alcatra, come filé mignon, come contrafilé, entendeu? As pessoas fazem essa ligação direto com coisa. Tô falando sério, cara. Tô falando sério, gente. De verdade. Da questão de não assumirem a paternidade, de não assumirem aquilo, porque quem gesta é a mulher. Quem gesta é a mulher. Então, muitos homens literalmente falam, você que está gestando, como você prova que eu sou pai? Sabe? Por isso que eu quis dizer da questão biológica. Porque, ok, a mulher que gesta, se a gente for colocar toda essa responsabilidade em cima da mulher, muitos homens estão abandonando suas mulheres exatamente por isso. Porque é ela que gesta, ela que cuida, ela que cria. Entende? Esses homens não assumem a paternidade. Esses homens não assumem a responsabilidade de pai. Deixa eu contar esse ponto. Deixa eu só terminar esse ponto. Quantos filhos têm um distanciamento absurdo do pai? Porque quem cria dentro de casa é a mãe, quem cuida é a mãe, quem tá perto é a mãe, quem escuta os problemas do filho é a mãe. E existe um distanciamento do pai também. Então... Eu discordo dessa visão biológica, porque socialmente falando não se aplica o que a biologia fala, sabe? Eu entendo que eu, enquanto uma mulher grávida, puérpera, não tenho condições de estar trabalhando naquele momento, estar carregando peso, força e tudo aquilo, mas de qualquer maneira isso não impede do pai também assumir esse papel de cuidar do filho só porque ele não engravida, só porque ele não amamenta. Os pais também acordam de madrugada para dar leite para os filhos porque a mulher colocou dentro da geladeira. Isso é realidade hoje. Os pais não precisam amamentar para pegar uma mamadeira com uma bombinha que a mãe tirou leite para dar pro filho enquanto ela tá descansando. Quantas mães que precisam acordar de madrugada para cuidar dos filhos e os homens sequer ajudam porque o filho tá chorando, porque o filho tá com cólica. É isso que eu tô dizendo. É colocar apenas esse fardo nas costas da mulher de ser mãe e do homem de ser provedor, e isso psicologicamente não faz bem, sabe? Você como terapeuta sabe disso, que a divisão tem que ser equânime, porque se a mulher ficar sobrecarregada dentro de casa, apenas ela cuidando dos filhos, apenas ela cuidando da casa, não se divide esse papel de criação com o pai e ainda gera distanciamento do pai dos filhos por causa dessa criação. Deixa eu argumentar agora? Claro, fica à vontade. Carol, eu entendo que você sempre usa a argumentação tá de boina. Baseada nos homens maus. Não, mas nossa, muito divertido isso. Eu queria dizer para você que ainda existem homens bons, homens parecidos com Jesus. Não existe essa dicotomia de que só existe... Não, é mole. Parecido com Jesus, aí não. De homem mau, homem bom, a sociedade é... A sua argumentação sempre é, mas e o homem que abusa? E o homem tóxico? É porque você parte de um ideal muito Disney, sabe? De um ideal, muito não é Disney, perfeito. É o dever do cara ser um pai presente. É que sabe quando você tem um ideal muito bonito, mas ele não se baseia na realidade? É isso que eu tô querendo dizer. O Monarcão ali, ó. Contigo. O Monarcão acha que ninguém viu ele, o Monarcão. O homem é mau. Cara, o Monarcão acha... Isso não, eu acho que o homem é equânime a mim. Eu não acho que o homem é mau. Eu acho que existem mulheres boas e homens maus. Mas, Carol, e assim como existem homens bons e mulheres maus. Mas minha argumentação é o seguinte... Entende? Homens e mulheres... É mais complexo do que esse ideal raso, entende? Superficial, agora, que não se baseia na sociedade. Minha argumentação é, homens e mulheres não são iguais. Eu fui um pai presente
Tá? Biblicamente, eles são iguais. Deixa ele. Não, deixa eu digo nos papéis. Não estou dizendo de valores. Eu estou dizendo os papéis funcionais dentro de casa, eles não são iguais. Fisiologicamente, eles são distintos. Psiquicamente, eles são distintos. Tá? O homem, ele produz muito mais testosterona, ele tem uma tendência a ser mais racional. A mulher produz muito mais progesterona, estrogênio, ela tem uma tendência a ser mais emotiva. O homem tem 13... Viu? O homem tem tendência a ser racional. Fala mal do Neymar perto de um homem pra você ver. Tá? Fala, experimenta. Falar que o Neymar não é craque. Chega num bando de macho e fala mal do Bolsonaro. Tá? Ah, meu amigo. Chega pra esse chat tóxico aqui e fala mal do Jones Manuel. Tá? Você vai ver a galera racional. Tá? Vai lá e fala que o Corinthians não sei o quê. Vai lá e fala que o Flamengo. Tá? Vai lá e fala que Counter-Strike. Vai falar mal de filme da Marvel. Tá? Fala mal de filme da Marvel, de bonequinho. Piu, 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 piu. Olha o poderzinho. Fala do Falenzão pra você ver onde você vai parar. Meu amigo, que eu já comprei de briga com a minha própria audiência. De tocar nos gostinhos deles. Porque eles têm essa coisa, esse amor de macho, de né? Fala. Você vai ver o bom pra tosse, cara. Você vai ver o que vai acontecer com a racionalidade, tá? Pedro Certeza chorando dentro do carro porque o Botafogo perdeu. É muito racional. É muito racional. Ai, o CBF. Ai, Aí o Vascão. Ai, Vascão. Ele tem condições de fazer trabalhos braçais e perigosos de uma forma que a mulher nunca vai fazer. Um homem não tem útero, um homem não menstrua, um homem não tem ovário. Minha esposa fez 3 cesarianas. Ela foi aberta na barriga, numa cirurgia lancinante, com uma agulha absurda que entra na coluna vertebral. Eu nunca passei por isso, eu não faço ideia do que são as dores de ser uma mãe, de ser uma mulher. Eu não sei o que é menstruar, eu não sei o que é ficar grávido. Eu fui um pai extremamente presente. Na gestação do meu 3º filho, Deus me deu a oportunidade de trabalhar muito menos. Foi uma graça que eu recebi. Eu perdi mais noites durante o puerpério com o Joelzinho do que minha esposa. Eu acordava de madrugada, eu trocava fralda, eu dava leite na mamadeira, sim. Mas por mais que eu seja um pai presente, virtuoso e me esforce para ser o melhor pai que eu puder, eu nunca vou ser uma mãe. Não. Eu não tô com a... Aqui eu tendo a concordar com ele, porque é o seguinte. Eu, por exemplo, eu não gosto dessa ideia de falar... estamos grávidos. Não, quem tá grávida é a mulher. Porque, embora aqui ele tenha um ponto, pessoal, vamos ver se ele... Que é o seguinte, por mais que você seja um pai presente, por mais que você seja um paizão, tá lá, faz e tudo e tal, cara, você não consegue, você não sabe 1% do que é ser mãe mesmo, assim. Essa ideia a maternidade pra mãe, ela é, além de tudo, além do caminhão de emoções, hormônios, ela é também física, né? Pô, é a mulher que pare, é a mulher que muda o corpo e tal. Então o que isso tem a ver com o ponto dela? Não tem nada, ele tá indo pra outra coisa, ele tá indo pra outro caminho, né? Ele tá argumentando outra coisa. Mas nesse ponto ele tá certo mesmo, cara. Eu acho que o pai presente, o pai tá lá e tal, ele ainda não é 1% que a mãe faz, cara. A mãe realmente é um negócio que a mulher de fato vai... E tem o peso social da coisa também, né? Por exemplo, o pai, o criança nasceu, paizão, aí o pai tá nervoso, ali fala, rapaz do céu, tô aqui com o meu recém-nascido. Aí ele vai ali no botequinho tomar 1, 2, só pra dar uma esparecida, já vem um amigo e tal, turma, olha que paizão, olha que esse paizão, nossa senhora do céu. Se a mãe falar, ai meu Deus do céu, tô cansada, não tô aguentando, meu amigo, sai de baixo. Sai de baixo que a mãe vai aguentar. Sai de baixo. O pai pode reclamar. O pai fala, ai, que dificuldade. A mãe, rapaz, reclama pra ver.
Você não sabe a bênção que é ser mãe. Por que você tá reclamando? Você tem que parecer, não sei o quê. Calma, eu amo meu filho, eu amo meus colegas, só tô cansado. Mas você não sabe o que. É sempre assim, cara. Toda mãe sabe. Quem é mãe aí sabe, né? Cirurgia na minha barriga que demora 3, 4 meses para cicatrizar. Eu não fico enjoado porque eu não estou grávido. Eu não carrego um bebê na minha barriga por 9 meses. Então, por mais que a gente se esforce como pais, qual é o ponto? As funções são diferentes. A minha mulher estava fisiologicamente limitada e ela precisou de um homem que estivesse do lado de fora ganhando dinheiro. Cadê a mãe dessa criança? Nossa, cadê a mãe dessa criança, né? Sim. Mas beleza, mas qual é o ponto? Eu não tô entendendo os pontos aí. Entende isso? Então, se você parar de pensar no homem mau, que existe sim, mas ainda que você tenha homens bons e mulheres boas, eles são diferentes e os papéis são distintos também. E você já pensou como que isso se estruturou? Tipo, eu entendo totalmente sua lógica, mas você já pensou em algum momento como que isso se estruturou da mulher ficar em casa cuidando dos filhos e do homem prover financeiramente? Mas, Carol, não... Não, eu tô te perguntando algo bem direto e reto. Você já pensou como que isso se estruturou socialmente falando? Você tá pensando socialmente, eu estou pensando biologicamente. As mulheres foram criadas diferentes. A biologia dessa divisão dos dois lados. Eu entendo a questão biológica, só que eu tô te perguntando como que esses papéis são sociais, é diferente de ser papel biológico, é bem diferente, você sabe disso. Como que esses papéis dividiram-se e estruturaram-se na sociedade? É isso que eu tô querendo saber. Os papéis, é óbvio que você tem influências civilizacionais e culturais, mas é óbvio que também que a biologia impõe estruturações sociais. Se você tem mulheres que gestam... mas pera aí. Mas tá, aí você tá focado nesse período que a mulher ficou grávida, pariu, tem ali os primeiros meses da vida da criança, que ela é muito dependente mesmo ali do... Mas, pô, às vezes o marmanjinho tá com 15 anos na costa e é sobrecarregado quem é a mãe. Sabe, o anjinho, o Juninho tá com 17 aninhos, o Juninho, né? Não, mas não posso fazer nada aqui porque biologicamente é a mãe. Não, pô, aí também não dá. Tem, de fato, ali uma questão, né, do começo, do cantar, pá. Mas daí o Juninho Play tá com, sabe? O Juninho Play tá lá com 7 anos tocando terror. Não, é a mãe, eu tenho que... Pô, aí não dá, né, cara? Tudo bem. Não, a criança nasceu, é a mãe, é recém-nascido e tal. Mas, pô, ficar com esse, né? Não dá, pô. O Juninho Play já tá com... O Juninho Play já tá na faculdade, sabe? E ainda tá nessa, pô. Aí não dá, pô. Fisiologicamente, as estruturas sociais vão seguir as demandas biológicas. É óbvio que você vai ter homens que se concentram mais no trabalho para que as mães se concentrem na gestação. Aí não bate com a história, entende? Porque se você for pensar nas evoluções sociais, a Revolução Industrial levou mulheres para dentro das indústrias junto com seus filhos. É verdade. Entende? Isso se estruturou com o sistema que a gente vive. Por isso que eu digo que a sua visão de mundo não se baseia na realidade atual. Se baseia em algo de muito tempo atrás que hoje não funciona mais. Por isso que eu te perguntei de onde que esses papéis se dividiram também, que a mulher fica dentro de casa cuidando como dona de casa e o marido sai para prover. Porque antes... E que também, vamos ser sinceros, eu acho que a Carol vai tocar, acho não, com toda certeza ela vai tocar nisso, que é o seguinte, galera, materialmente falando, que mãe hoje no Brasil, classe média pra baixo, né, tirando gente rica, que mãe hoje no Brasil tem, vou ficar em casa, tem escolha. Porque o que é uma escolha? A escolha é quando você pode decidir entre duas ou mais questões materiais. Então eu posso escolher, essa é uma escolha. Quantas mães têm essa escolha de ficar em casa? Não, eu vou ficar em casa, cuidando dos meus filhos, vou virar trad-wife, né? Vou cuidar da casa, vou honrar o lar e o meu esposo... Meu amigo, tem que trabalhar o marido, tem que trabalhar a mãe, tem que trabalhar o filho, a avó, o papagaio, o cachorro, sabe? Tem que trabalhar todo mundo. Pô, a realidade hoje das famílias... O macho caçador-coletor e a fêmea que cuida do lar, meu amigo, isso não existe. Tá os dois numa escala 6:1. A folga dos dois
sequer bate, então um tem uma folga na segunda, o outro tem uma folga na quarta, eles não têm tempo saudável pra eles, não tem tempo saudável com os filhos não conhecem direito o pai, porque também o pai é cansado, quando ele tem folga ele quer beber, a mãe, coitada, quando ela tem folga ela tem que trabalhar na casa pra limpar a casa, pra faxinar, os filhos crescem sem mãe, crescem sem pai, aí os filhos, não sei o que, fica no Discord, daqui a pouco aparece no Fantástico. A mãe, coitada, com o pai, coitado, já nem se encontra, nem se bicam mais, nem se vê direito. Ele daqui a pouco já não se gosta mais também, sabe? Porra, a realidade é essa. Eu não sei, eu sinceramente, quando eu vejo esses debates de casais, olha, porque os casais, isso, o macho é isso, a fêmea é isso, eu falo, de qual macho, de qual fêmea vocês estão falando exatamente? Porque quando você vai pra realidade do brasileiro, é essa, meu irmão. O macho e a fêmea... Eles não estão muito interessados assim, não, mas biologicamente aqui, porque no tempo das cavernas, os dois têm que trabalhar. E o filhinho, o Enzinho, o Juninho Play, meteu 18 anos, filho. É lenha, sabe? É lenha também. Pô, isso é a média no Brasil. Se você for pegar lá, assim, a gente tem que, quando a gente vai debater essas coisas, se a gente for debater sobre 1% da população brasileira, lascou. Galera, vamos fazer um debate aqui. O que 1% da população brasileira, que é o macho provedor e a fêmea do lar, tradwife, vamos debater se tá certo ou não esse modelo. Vamos? Vocês sabem? Pensa comigo, antes da ascensão do sistema que nós estamos hoje, um feudalismo, por exemplo, qual que era essa divisão? É isso que eu quero saber, entende? Porque você até fala filosoficamente, o ideal bíblico, mas historicamente essa divisão sexual do trabalho foi estruturada depois. Ela não nasce com a sociedade, ela é moldada com a sociedade. Ela é construída socialmente. Mulher grávida e por ia pra isso... guerra? Deus, eu não tô falando sobre guerras, aí que tá, você parte de uma ótica realmente muito ocidental de homens e mulheres, porque se você pensar em todos os lugares que foram colonizados pelos europeus, isso foi instituído, porque se você pegar comunidades indígenas, é outra estrutura familiar, se você pegar comunidades africanas, é outra estrutura familiar, se você for para a Índia, você vai ver outra estrutura, países árabes, outra estrutura, por isso que eu te pergunto. Não, mas assim, ótimo, beleza. Vamos partir desse princípio. Em quantas civilizações a mulher grávida foi pra guerra? Tá bom. Se eu te responder nenhuma civilização, digamos assim, nenhuma civilização na história da humanidade, a mulher grávida foi pra guerra. Foi o homem provedor e tal. Tá. Isto posto, o que isso muda estruturalmente nas relações familiares do Brasil, século XXI, capitalismo torando. Beleza. A mulher não ia pra guerra grávida, né? Estão travando uma guerra aqui, mas a mulher vai ficar... Isso do posto, e aí? Né? Isto posto Não, na boa, Pergunto materialmente, aqui eu não tô falando de bem material, não. Tô falando... O Exército Vermelho cheio de grávidas, de mulheres atiradoras, mas estavam grávidas? Esse é o ponto dele. Esse é o ponto. Responda se você puder. Porque se você responder, acabou o debate. Entendeu? Acabou o debate. As famílias brasileiras estarão salvas. Falando materialmente de realmente sociedade e história. Como que isso se estruturou? E como que isso vai mudar? Porque a sua ideia dentro desse sistema, show, ela só não se aplica. Entende? Sua ideia se aplica muito bem ao feudalismo. Se aplica muito bem naquela época. Porque não precisava ter essas divisões de homem faz isso, homem faz aquilo. O homem pode prover dentro de casa. Mas não existiam essas divisões que existem hoje. Entende? É por isso que eu te perguntei sobre essas divisões de papéis. Como que surgiu na sociedade? Como se estruturou? Porque se existem um monte de sociedades que não são esse formato, como que isso se solidificou? Entende? Se não funciona, como é que minha família está de pé? Pô... Mata de uma vez! Me mata de uma vez! Eu gosto quando ele dá o raiado! Me mata de uma vez! Me mata de uma vez, meu amor! É indivíduo. Tem famílias que estão destruídas, tem famílias que estão de pé. Não é a sua realidade que baseia o mundo.
Entende? Mas a minha tá de pé. Que bom, que saudável bom, isso, que bom, incrível. top. Mas tem famílias que não estão de pé. Entende? É por isso que eu falei antes que não dá pra generalizar homens maus, homens bons, mulheres maus, homens bons, famílias que funcionam, famílias que não funcionam. Porque o mundo não é essa dicotomia do preto e do branco. É complexo, as famílias são complexas, as realidades são complexas. Tiveram perguntas aqui que eu, como uma pessoa da classe trabalhadora, não consigo responder. Tipo, questão de como que eu vou prover a família do meu marido. Eu não tenho condição, às vezes, de prover a mim mesma, sabe? Dentro do sistema que a gente vive. Tem questões de classe social, de raça. Se você for entrar na periferia hoje, você vai ver mães sustentando dentro de casa sem os pais também. E elas... Não precisa ir pra periferia, não, Carol. Gente, essas coisas você pode ir aí em Pinheiros, em Alphaville, tá? Pode ir aí na Vila Buarque. Vocês vão lá, gente, vocês se encontram, tá? A mãe segurando o rojão. A mãe e os filhos estão em trabalho também, não tem isso. Aqui no Brasil, não trabalhar não é escolha. Sabe? Não trabalhar não é uma escolha concreta da realidade. Sabe? Pô, aqui no interior é que o custo de vida não é tão alto aqui. Eu não conheço nenhuma... Ai, sou a honradinha do lar, que eles falam, eu sou honradinha do lar. Tem que trabalhar, senão não rola, sabe? Não é uma escolha, cara. Não precisa ir longe, não. São mulheres aguerridas, são mulheres extremamente valiosas, mas para essa estrutura nuclear familiar, essas mulheres não são tão valorosas assim. Socialmente falando, essas mulheres são marginalizadas, renegadas, entende? Então, me preocupa, porque o ideal é muito bonito. E eu entendo muito das pessoas mais tradicionalistas que o ideal deve ser mantido, porque se solidificou isso na história. Mas eu não vejo sólido dessa maneira. Eu vejo como algo muito mais complexo. Funcionou na sua família, mas você não consegue pegar esse ideal e aplicar em todas as famílias, porque nem todos... Não, aí entra... O pecado bíblica... também foi inventado. O pecado também foi inventado. Uma por vez. A estrutura bíblica só não funciona se o pecado entrar. Aí entra a questão, o pecado também foi inventado. Uma por vez, gente, uma por vez. Se você tem um homem bom e uma mulher boa, a estrutura bíblica vai funcionar. E digo mais. Olha, se você tem um homem bom, uma mulher boa, cristão, lindo, faz tudo, ama Deus, ama Cristo, sabe? Professa a fé católica, belezinha. Mas se eles não trabalharem, eles não têm como comer, não tem casa, não tem nada, entendeu? E muitas vezes esses bons cristãos, eles sequer conseguem ir para a igreja, porque eles estão trabalhando, eles estão fazendo um monte de coisa, senão eles não conseguem ir para a igreja. Por exemplo, eu cumpri o tríduo pascual, né, como católico, belezinha. Fui em todas as missas da Semana Santa, etc e tal. Mas eu tenho muito amigo católico que não pôde ir pra igreja. Por quê? Porque ele é herege? Porque ele é ateu? Não, porque ele não tem tempo, porque ele tá trabalhando, sabe? Essas mulheres às quais você se refere, elas são guerreiras. Elas estão dando o melhor que elas podem. Não, ninguém é guerreiro, cara. Para com esse negócio de guerreiro, que nem minha mãe. Eu não gosto. Que nem minha mãe. A minha mãe casou uma vez, teve 2 filhos, o marido morreu, 2 filhos pequenos. Não passou fome porque tinha meu avô que cuidou e zelou, mas minha mãe trabalhava e tal, mas ainda assim, pô, né? Aí casou de novo com meu pai, teve eu e meu irmão, morreu meu pai de novo. Bicampeã na viuvice. Minha mãe é um negócio inacreditável. E aí, teve que criar eu com meu irmão de novo. Faxineira de escola. Criou 4 filhos lavando privada de escola. Cara, se eu chegar e falar pra minha mãe assim, mamãe, você é uma guerreira, sabe? Ai, como você é uma guerreira. Cara, minha mãe não queria ser guerreira não, meu irmão. Minha mãe queria ter tido uma vida como, sei lá, talvez a tua esposa aí ter ficado mais em casa, ter ficado mais tranquila, não ter que estar com a coluna tudo lascada, de ter que ficar limpando o banheiro, não ter que ficar com uma série de cicatrizes do trabalho braçal que ela teve pra botar comida dentro de casa. Sabe? Não sei se a minha mãe custa... Sabe? Ninguém é guerreiro. Ai, que guerreiro. Pô, ninguém deveria ser guerreiro não, cara. Ninguém deveria passar por essa vida... sendo guerreiro, sendo guerreira. Ah, o pai é um guerreiro, a mãe é uma guerreira. Ninguém deveria ser não, cara. Pô, isso é esperar muito pouco da vida, cara.
para sustentar uma família, mas elas não estão felizes. Elas estão vivendo uma vida muito sofrida. Nenhuma mulher clássica, vou falar uma coisa aqui clássica, que muita cara. gente vai discordar e vai ficar chateado comigo, mas eu tenho convicção no que eu estou falando. Nenhuma mulher clássica deveria desejar uma carteira de trabalho. Deveria desejar se sujeitar a um patrão e trabalhar 12 horas por dia para enriquecer a empresa de outra pessoa. Não, nem mulher, nem homem, nem criança, nem adolescente, nem ninguém, né, cara? Mulher clássica. O que é uma mulher clássica? Do que... Sabe? Uma mulher clássica, ela sabe muito bem que ela pode trabalhar, mas não como escrava de uma estrutura trabalhista. É muito diferente. Isso é muito bonito Top. Ele quer... Não, muito bonito. Então, acabar com o capitalismo. de se falar. Isso é bem anticapitalista, sabia? É. Isso é bíblico. Não, isso é bem anticapitalista, porque se ela não deve se submeter a essa estrutura, ela não deve se submeter ao sistema econômico que nós estamos inseridos. Eu concordo com você nesse sentido. Nós não temos que estar submetidos a uma estrutura onde tudo é pago e a mulher tem que ser dependente financeiramente do marido, porque é ele que provê. Mas é uma dependência Entende? conjugal, Carol. Esqueça quando você fala a mulher ser independente do marido, você sempre... Por isso que eu falo que a sua argumentação sempre se baseia nos homens maus. Ai, meu pai do A céu. mulher ser independente do marido é uma defesa contra o marido mau. A minha argumentação se baseia no seguinte aspecto. Em todos os momentos eu disse aqui, a mulher bíblica ela deve trabalhar, mas é muito mais funcional se ela trabalhar, por exemplo, num empreendimento familiar, onde ela tenha liberdade de horário, onde ela enriqueça a família. É por isso que eu disse, uma mulher clássica não faz sentido na cabeça dela. Ela, meu Deus, meu sonho é trabalhar em tal empresa. É meu sonho, cara, é meu sonho. Que mané... Cara, não dá, velho. Eu não consigo esses debates. Ai, beleza, a mulher clássica, o sonho dela não é trabalhar. É legal, pô, é verdade, ótimo. A mulher não quer trabalhar, mas ela não tem escolha. Isso só é plausível e não é uma questão bíblica, meu irmão. É uma questão do capital, da sociedade que a gente está inserido, que a gente vive, que essa mulher clássica ou não, católica ou não, cristã ou não, está inserida. É uma coisa muito empática do capitalismo, né? O capitalismo ele não interessa se você é catoliquinha, se você é evangeliquinha, ateuzinha, se você, é muçulmanazinha, se você dá um bandinha. Ele não tá nem aí! Ele vai colocar você no mesmo giro, tá? Ou trabalha, ou tchau, obrigado, tá? Então não é uma questão de querer, não é uma questão de escolha. Ninguém realmente vai querer trabalhar 12 horas por dia. Seja homem, seja mulher, ninguém quer enriquecer nem patrão. Seja homem, seja mulher. Mas é questão, cara, não dá, eu não sei, eu não sei qual que é o ponto, assim. Beleza, concordamos com isso. E o que isso muda estruturalmente na sociedade? Não muda nada, né? Bom, mas tá aí, né? Vai ficar acho que vai ficar a mesma coisa por 2 horas, né? Tá aí. Sei lá. É porque não propõe solução. Qual é a solução proposta? Né? Qual é a solução proposta? Beleza, tá aí a mulher, ela não quer isso, a mulher clássica quer aquilo e tal, tá, beleza. Bom, mas tá aí. Ótimo debate. O de sempre.